Tática Timão na área fiel para mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo fiel, vamos ver a coletiva de Dorival Júnior. Dorival Júnior, pelo que eu vejo, na minha visão, ele está vendo outro jogo, à beira do campo, porque eu, pela televisão, estou enxergando outra coisa. Dorival Júnior viu evolução nesse time. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Assista essa coletiva, veja aí e dê a opinião de vocês, porque eu não estou acreditando nisso não. Eu não estou acreditando no que eu vi nessa entrevista. Dorival tá de brincadeira. É isso aí, fiel. Analisem aí o que ele falou na coletiva. Deixe nos comentários. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui é canal de Corintiano Raiz. E lembre-se, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada sobre o nosso Timão do Coração. E compartilhe o canal com seu amigo corintiano, que também é fiel. E é isso aí, fiel. Deixa o like, representa. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians! Na lateral direita improvisado, e ele foi bem, foi muito elogiado, tanto que você escalou ele novamente hoje na lateral. E hoje você improvisou outro jogador, o Ranielli, numa função mais avançada. Eu queria saber qual a sua intenção ao colocar, por favor, o Ranielli em essa função mais avançada, e se, assim como deu certo com o Félix Torres, se o que você pensou sobre ele aconteceu, ou se não aconteceu o que você tinha pensado nele nessa função. Obrigado. Aconteceu defensivamente, não aconteceu ofensivamente. Eu acho que nós ficamos muito estáticos em determinados momentos e de costas para a última linha adversária. Não só Ranielli, aconteceu com outros jogadores. E com isso nós tivemos dificuldades nas nossas infiltrações e nas nossas finalizações de jogadas. Eu fico feliz pelo Félix, é um garoto que quando nós chegamos aqui, naturalmente que atravessava um momento complicado, conversamos com ele que ele tivesse paciência, se preparasse. Nós trabalhamos muito com o Félix esses últimos 10, 15 dias aí, foram importantes para que nesses últimos 5, 6 ele pudesse fazer 2 partidas aí da condição que ele nos apresentou aí nessas 2 apresentações. É satisfatório isso, reputa ao trabalho de todos dentro do clube, e em especial dele, que acreditou muito nessa possível recuperação e era impossível pensarmos que um jogador desse nível, atuando na seleção do seu país já por algum tempo, sendo muito respeitado, não estivesse entregando dentro do Corinthians tudo aquilo que ele poderia realizar. É satisfatório e eu espero que ele mantenha essa postura e continue acreditando. A intenção é corrigir, é tentar encontrar, sim, um posicionamento que ele se sinta confortável. Ele tem coisas muito próximas ali de um meia que possa jogar rompendo também, não só posicionado. Logicamente que a função dele, primeira, é essa, inclusive como zagueiro, é um jogador que tem essa característica, mas ele tem coisas muito positivas do meio para frente que talvez a gente possa aproveitá-las. Em alguns momentos, em outros, naturalmente, teremos uma outra função para ele, mas é um jogador importante dentro do grupo. Dorival, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN aqui no fundo. Quando você chegou, falava-se muito aqui no Corinthians do time tentar um equilíbrio um pouco maior, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Queria que você fizesse uma análise desses 7 primeiros jogos, defensivamente, como você vê o time, e ofensivamente, em que estado que está o time nesse momento. Obrigado. Bom, eu acredito que defensivamente são 7 jogos e em 4 deles nós passamos aí sem tomarmos gols. E o principal de tudo isso, nós não estamos sofrendo
Eu acho que esse é um ponto que nós temos que valorizar. Os posicionamentos e os comportamentos estão sendo respeitados, a equipe se sente jogando de uma maneira segura, logicamente que ainda estamos devendo no sentido de buscarmos uma criação mais efetiva, mas eu acho que esse equilíbrio ele virá a partir do momento que nós tenhamos aí 2 jogadores de muito bom nível, que são o Garro e Memphis, em totais condições e recuperados para a sequência das nossas competições. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Se a gente for olhar a trajetória do Yuri Alberto no Corinthians, os melhores momentos dele são majoritariamente em dupla de ataque, né? Em 2023, tendo o Roger Guedes como companhia, na reta final de 2024, com o Memphis Depay, no começo dessa temporada também. Hoje, pelo menos a impressão que eu tive era de um Yuri Alberto um pouco mais isolado e esperando as chegadas de quem vinha de trás, com uma obrigação maior de reter a bola. Eu queria saber como equilibrar essa quase uma necessidade do Yuri Alberto de ter uma dupla diante da ausência do Memphis Depay, que está machucado, e também você já passou pela CBF, semana de convocação, se você acredita que o Yuri Alberto deve estar nos 23 selecionados do Ancelotti. Obrigado. Olha, é um jogador que foi relacionado numa lista um pouco maior, na grande maioria dos jogos, com a nossa comissão lá atrás. Não sei o que pensa o Ancelotti, espero que ele seja muito feliz. Caso ele tenha feito essa opção, naturalmente ele terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante, um jogador oportunista, que luta 90 minutos e pela sua entrega ele acaba criando aí oportunidades importantes. Nós tínhamos hoje uma equipe que jogou com 2 linhas muito próximas, né? Muito difícil de infiltrarmos, ainda assim nós criamos algumas boas oportunidades, talvez não tenhamos tido realmente uma aproximação um pouco maior, porque nós precisávamos de uma amplitude, nós precisávamos ter jogadores por fora, Romero que poderia fazer essa função, e a ideia de termos o Ranieri por fora, por dentro, era justamente isso, para que ele buscasse combinações com o Romero, para que o Romero pudesse também buscar infiltrações e uma aproximação, juntamente com o Coronado, do Yuri. Então, são detalhes assim que às vezes você imagina, mas que acabam não acontecendo, porque você tem também uma equipe muito bem trabalhada, que se comportou quase que foi impecável, né, no sistema defensivo. Eu acho que se nós tivermos coisas bem positivas defensivamente, a equipe do Novo Horizonte também as teve, e em razão disso as defesas vinham prevalecendo sobre os ataques praticamente quase que o tempo total da partida. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Você falou há pouco sobre a expectativa até de que Garro e Memphis, quando de volta, facilitem as ações ofensivas do Corinthians. Achei que você já respondeu isso várias vezes, mas nessa semana a gente teve um avanço dos dois no campo. Queria saber se você já espera e se pode saber se conta ou não com eles para esse fim de semana contra o Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro. É difícil, nós estamos acompanhando a evolução dia a dia. Hoje treinaram, estão intensificando, estão melhorando a cada momento, mas eu não tenho ainda como falar se os teremos final de semana, meio da semana que vem ou final da semana seguinte. É um processo moroso, é um pouco mais lento, cada um com uma dificuldade inicial, porém em um processo crescente e a cada instante estão tendo uma abordagem um pouco maior do departamento físico, liberando para trabalhos já mais intensos, inclusive com bola. Hoje, praticamente, todos os trabalhos com bola eles foram inseridos, e isso já é um avanço muito importante.
Dorival aqui, Rafael Esgriles, Energia 97. Analisando os últimos jogos e os gols marcados, sempre o seu esquema tático tem privilegiado as beiradas, né? As jogadas de lateral, tanto que você coloca alguns jogadores de qualidade, como, por exemplo, o Carrídio naquela posição, e sempre bolas alçadas na área nos gols da equipe do Corinthians. O Carrídio por dentro não seria mais proveitoso a participação dele, mais proveitosa a participação dele por dentro, ao invés do lado esquerdo, onde ele pode se desgastar ainda mais fazendo o corredor? Se eu tivesse um jogador com características que atuassem por fora, eu estaria com o Carrídio, com certeza, um pouco mais presente. Ainda que ele tenha toda a liberdade, tá? Ele entra com uma função inicial, mas sem a obrigação de permanecer no setor. Tanto é que existe uma troca frequente, constante, entre laterais, meias e atacantes dos lados. Essa mobilidade é importante. Em determinados momentos, ele precisará estar aberto para que nós possamos ganhar amplitude. Ele com bola, ele pode entrar por dentro. Sem ela, também, num movimento contínuo, ele tem toda a liberdade para isso, pode entrar por dentro. Até fez isso em muitos momentos da partida. E o importante é que eles estão percebendo que o jogo de primeira ele é fundamental. Tanto é que alguns dos nossos gols têm saído dessa forma. Jogadas de trocas de passes, aproximação, tabelas, triangulações, como o gol de hoje. Acho que um movimento, um belo passe do Félix encontra o Magno em condições de, com um toque, colocar o Yuri em condições de projeção, o corte e a batida. Eu acho que é isso que nós queremos, por isso que eles têm liberdade. O Magno entrou para jogar aberto pelo lado, porém, é apenas uma função inicial. Ela se completa a partir do momento que ele ocupe com liberdade tudo aquilo que ele perceba dentro da partida. Dorival, aqui, boa noite, Iago Rudá, do GE. Eu queria perguntar sobre o Thales Magno, você estava até citando aí a jogada do gol, né? Olhando toda a temporada do Corinthians, a torcida tem uma expectativa, ou teve uma expectativa de que ele fosse o titular em determinados momentos, sobretudo quando o Memphis ou o Yuri não estavam à disposição, né? Nesse período que você está aqui no Corinthians, como que você vê o Thales Magno, o que você projeta de potencial nele para aparecer nessa equipe? Recentemente eu fiz uma entrevista com ele falou que por conta da pneumonia ele ainda não estava, ele teve internação de pneumonia, né? Ainda não estava 100%, mas enfim, é um jogador que é importante nesse elenco, que hoje entrou, né? Participou da jogada do gol. Você, como que você vê o Thales? Se é um cara para fazer ali a função do Memphis, ou se é um cara para dar profundidade? Enfim, obrigado. Ele foi decisivo na partida lá em Novo Horizonte e hoje novamente. Nós estamos tendo um cuidado com ele, realmente ele teve esse problema. Jogou a partida inteira lá em Novo Horizonte e teve um desgaste assim impressionante. Tanto é que nós não usamos, se não me falha a memória, nas duas partidas seguintes, justamente porque ele não conseguia alcançar uma recuperação em razão, e principalmente pela pneumonia, que teve um desgaste excessivo. Então, ele suportou a partida toda e depois acabou tendo um problema para a recuperação, o que é um fato normal isso, até porque eram poucos dias apenas da sua liberação em razão da doença. Eu acho que agora ele vem evoluindo, a cada trabalho, a cada treinamento, é questão também de uma regularidade um pouco maior, de uma sequência um pouco maior. O jogador precisa disso, não adianta, você não vai conseguir avaliá-lo por uma ou duas apresentações, você precisa dar uma sequência aos atletas, e ele está esperando ou aguardando esse momento. Eu espero que apareça rapidamente e que ele continue aproveitando como tem feito nesses momentos importantes. Dorival, boa noite, Pedro Ramiro. Antes de você chegar, o Maicon praticamente não tinha oportunidades. Se você vê até a movimentação nas redes sociais, alguns torcedores criticam as atuações dele e tudo mais. O que você viu no Maicon que os torcedores, os jornalistas e até o antigo treinador não viram? Bom, primeiro que eu respeito a opinião de todo mundo. Eu vi dinâmica. Para mim, ele está dando dinâmica para o time.
ele está fazendo essa bola fluir com um pouco mais de naturalidade, e isso para mim é importante. Na minha opinião, um meio-campista precisa desse dinamismo, e mesmo que ele não esteja totalmente recuperado daquilo que ele passou, mesmo assim ele vem num processo de evolução. Hoje, até o início da partida, eu vinha chamando a atenção dele em razão de estar um pouquinho disperso, mas ele se reencontrou novamente e voltou a fazer a bola andar na nossa equipe. É o que nós queremos. E eu percebo que ele tem essa característica e espero que ele aproveite cada dia mais e melhor. Dorival, boa noite aqui. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Ainda sobre essa questão, até mesmo do Maicon, queria que você falasse sobre o jogador Kaká, que é um jogador que também parece que retomou a confiança desde a sua chegada, que vem tendo oportunidades e que foi muito criticado pela torcida, né? Então, como que é esse trabalho, como que você vem desenvolvendo isso com esses atletas que muitas das vezes são criticados? Eu sempre tive isso na minha vida, na minha carreira, porque era uma percepção como atleta. Eu jamais vou desistir de um jogador, a não ser que ele desista dele próprio. Eu, como treinador e como comandante de uma equipe, eu não posso fazer isso, de forma alguma. É natural que, de repente, você oportunize alguns jogadores 1, 2, 5, 6 vezes uma condição. Para outros, de repente, você não consegue dar uma condição como essa, de várias ou muitas partidas. Então, depende muito do momento dele, daquilo que ele esteja apresentando em treinamentos, daquilo que ele esteja entregando em alguns jogos, para que ele possa continuar merecendo essa confiança. O Kaká vem num processo de evolução. Hoje fez uma partida em alguns aspectos comportamentais muito importantes para mim, principalmente no momento em que ele entrava com bola dominada, obrigando a primeira linha de marcação a ter que tomar uma decisão e, a partir daí, abrindo espaço para que os jogadores pudessem trabalhar no entrelinhas e encontrando passes importantes. Então, assim, tudo é questão de tempo, confiança e que cada um, se quiser, e continuando trabalhando, com certeza encontrarão uma oportunidade que, de repente, vai aparecer, vai acontecer. O que nós precisamos é continuar confiando em atletas, jamais descartá-los. Não se pode descartar um jogador de uma hora para outra por um motivo banal, por um motivo qualquer. Eu me lembro de alguns jogadores de algumas equipes que trabalhei que não podiam entrar em campo, que eram vaiados, mas quiseram, se determinaram, treinaram, se entregaram, buscaram, alcançaram uma recuperação e foram vendidos. Eu acho que isso daí é um trabalho de todos nós dentro de um clube. Dorival, aqui atrás, por favor, tudo bem? Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Duas questões táticas, por favor. A primeira, do que você está fazendo neste momento, vários jogadores ou estão em posições diferentes ou em funções diferentes. Raniel era primeiro volante, hoje foi quase meia. O Carrilho jogava de terceiro homem, como terceiro volante, está aberto. O Coronado era meia de armação, está do lado esquerdo. O Martínez também alterou. Enfim, do meio para frente, praticamente todo mundo alterou. Enquanto eles têm provavelmente uma memória ainda tática na cabeça de tudo que eles fizeram anteriormente, isso demanda tempo? Você acha que para eles tirarem aquele tipo de jogo que eles faziam do corpo, isso vai demandar tempo? Você acredita ainda ser possível colocar essas ideias? E a segunda tática o Garro e o Memphis estão para voltar. Provavelmente, enfim, devem viajar, porque é viagem dupla, né, para 2 jogos e tal, tem o lance da grama sintética com o Garro, mas eles devem viajar. Eles voltando, aquele time que encantou o torcedor, 9 vitórias seguidas, 3 volantes, dando sustentação para o Garro, com os 2 na frente, é impossível você manter, ou você vai tentar, ao menos, dar uma chance para aquele time tentar retomar aquele futebol que jogava? Você tem outra ideia para esse trio da frente? Obrigado. Não, eu acho que tudo vai acontecer de uma maneira natural. Eu não posso ficar aqui imaginando que só o retorno deles já resolvam os nossos problemas totalmente. Eu acho que existe sim uma memória das funções que os jogadores faziam,
e não quero que eles as percam, mas que acrescentem algumas outras novas para que eles possam também buscarem um crescimento, uma adaptação e uma melhora. Eu acho que isso daí é um detalhe que na carreira de cada um ele é muito importante. O Wesley, em 2010, era um atacante que tinha dificuldades de jogar na equipe do Santos. Foi emprestado ao Atlético do Paraná. No retorno dele, nós o colocamos como segundo volante. E em 5, 6 meses ele fez 2 belos campeonatos, Paulista e Copa do Brasil, e foi vendido para um clube alemão. Então, assim, o jogador não precisa perder nada daquilo que ele já possui. Ele tem que tentar acrescentar algumas características que serão importantes para que determine ou para que ele execute determinadas funções. Pode ser. Eu jogava assim no Flamengo, não vejo problema nenhum. Boa noite, Dorival. Lívia Camilo, do All Sport, aqui. Ainda nessa ideia de improvisações, né, e algumas mudanças táticas dos jogadores, eu queria que você falasse se essa ideia mais arrojada, talvez de um Dorival 2.0, tirando os jogadores da zona de conforto, é uma ideia a médio e longo prazo no Corinthians, ou se isso também pode ser considerado um arroz com feijão diante dos desfalques que você enfrenta. É um arroz com feijão sempre. Eu nunca vou alterar minha forma de ser. Dorival, boa noite, tudo bem? Tico Machado, da Rádio Coringão. Dorival, você citou aí que nós não estamos sofrendo, mas que estamos devendo. São 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Você também citou que o Maicon esteve meio disperso em campo. E o time, às vezes, se demonstra em campo um pouco apático. Hoje, inclusive, a torcida se manifestou algumas vezes durante o jogo. O que você está enxergando que o time ainda está devendo e qual o recado que você tem para mandar para a torcida que hoje demonstrou um pouco de falta de paciência? Quando eu disse apático, foi no início da partida, né? Apatia é uma maneira de você expressar que, como ele tem uma dinâmica boa de jogo, ele não vinha empregando aquilo que ele possui de melhor. Foi apenas nesse sentido. Com relação à torcida, ela vai apupar naturalmente, né, nos momentos em que perceba que a equipe precise de uma movimentação um pouco mais constante e um pouco mais direta. É um fato natural isso, não tem como mudar. Porém, eu nunca vi uma torcida incentivar a estar ao nosso lado como a torcida do Corinthians sempre fez. Então, assim, os apupos foram muito pequenos em razão de tudo que vem acontecendo e do crescimento e evolução que a equipe vem tendo, que é nítida. Ela é muito clara. A equipe vem adquirindo confiança, vem começando a encorpar. É natural que, em cada partida, nós tenhamos que tomar algumas decisões de mudanças, porque nós não conseguiremos sustentar as partidas da maneira como nós queremos. Só para vocês terem uma ideia, a equipe do Novo Horizontino jogou um dia antes do que a nossa equipe. Alterou alguns jogadores e nós, mesmo jogando um dia depois, fizemos apenas 2 alterações. Então, é natural que, ao longo do jogo, o desgaste tenha sido muito grande, um pouco maior da nossa parte, mas mesmo assim nós sustentamos o jogo e finalizamos a partida de uma maneira organizada. As palavras da equipe adversária eram que eles estavam aguardando que nós partíssemos mais para cima, nos abríssemos para jogar em razão dos apupos da torcida. Fato esse que não aconteceu. Por quê? Porque uma equipe organizada, ela aumenta a sua condição de vitória e diminui muito a sua condição de derrota. É o que eu espero que continue acontecendo. A organização, ela seja pautada em cima daquilo que a gente vem evoluindo a cada momento. O crescimento ali só vai acontecer se nós conseguirmos fazer com que não só 11 jogadores entrem em campo, mas que todos eles estejam preparados em condições de poderem dar uma ótima resposta nos momentos que tivermos a necessidade de fazermos alterações.
e com certeza isso acontecerá mais vezes pela sequência que teremos. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, do Timão. Voltando a falar sobre o Yuri Alberto, que foi novamente o herói do Corinthians, fez o gol da classificação. Chegando perto da janela de transferências, os rumores de uma transferência dele aumentam. Como você enxerga essa possibilidade de perder um jogador tão importante quanto ele? Obrigado. Eu não quero perder ninguém, eu quero ganhar ainda alguns atletas. Eu acho que isso vai ser importante. E eu tenho certeza que a nossa diretoria trabalhará para que isso aconteça. Vamos evitar a saída e aguardarmos aí chegadas.